Reportagens importantes foram realizadas no Paraná, graças à boa vontade e presteza dos nossos amigos e colegas da TV Paraná, Canal 6. Nós registramos aqui o nosso profundo agradecimento à sua direção e aos seus funcionários. Vamos ao assunto de hoje. Na semana passada, uma denúncia que nós fizemos dentro do horário depois das 11 repercutiu de maneira imediata. Foi o caso, vocês se lembram, de dona Ana Nadir, que está presa por ter ganho de presente 1 quilo de carne de porco roubada. Exatamente, aquela senhora que morava debaixo de uma ponte. Na oportunidade, nós tivemos um apelo ao prefeito da cidade de Ana Nadir, uma cidade que se chama Francisco Beltrão, e que fica distante cerca de 500 quilômetros de Curitiba. Mas foi outro prefeito que saiu na frente. No domingo, dia seguinte à apresentação do nosso programa, o nosso companheiro, o repórter Saulo Gomes, recebeu um telefonema do prefeito de Mandirituba, uma pequena cidade localizada na região metropolitana de Curitiba. Boa noite, senhor Geraldo Ribeiro, digníssimo prefeito de Mandirituba. Boa noite, J. Silvestre. Nós estamos com muita honra aqui no seu programa, que há tanto tempo Mandirituba lhe assiste. Muito obrigado. Eu vou tratar você de Geraldo, tá bom? Perfeito. Muito bem, Geraldo. A quantos quilômetros de Curitiba está localizada Mandirituba? A divisa de Mandirituba com Curitiba é 22 quilômetros. E a sede de Mandirituba é 36 quilômetros. 36 quilômetros. É grande Mandirituba? Quantos habitantes tem? Qual é a principal fonte de arrecadação? Dê-nos algumas informações da sua cidade. Você sabe que o crescimento hoje das grandes cidades, das capitais do Brasil, vem provocando um crescimento muito grande das cidades que fazem limite. No caso de Mandirituba, que está dentro da cidade de Curitiba, encostada, vem se deparando com um grande problema, que é o Paraná inteiro. Gente como essa senhora que estamos tocando no assunto, que estão sem profissão, o problema dos boias frias, e trazem essa gente para Curitiba. E eles ficam precisamente nas cidades pequenas encostadas a essa capital. E Mandirituba, então, está se deparando com um grande problema, que é o seu grande crescimento. Veja que os lotes hoje vendidos ao povo do Paraná, se todos fossem morar em Mandirituba, de 30 mil habitantes, que é a sua população de hoje, passaria a 90 mil habitantes. Seria fantástico. Antes de mais nada, vamos definir bem se o senhor vem ao nosso programa como prefeito ou como um cidadão comum. Eu venho como cidadão comum, porque foi como cidadão comum, assistindo o seu programa, juntamente com a minha família, com a minha esposa, e que nós se sensibilizamos com o seu apelo. Veja bem, J. Silvestre, hoje a classe política está desacreditada. Eu sou política há 20 anos. Veja que uma concentração política, um comício nessas eleições, há uma necessidade de trazer artistas, porque os políticos não conseguem trazer o povo. E os políticos se revoltam com isso. Mas veja que o seu programa, com a sua apresentação, você resolve mais em 2, 3 minutos, falando com o povo, falando com o Brasil, do que 477 deputados que ficam lá em Brasília ganhando tanto, mas tanto dinheiro do povo brasileiro. É uma responsabilidade muito grande que o senhor coloca sobre os nossos ombros. Não fazemos jus, não, a esse elogio todo. Na verdade, não resolvemos nada. As pessoas que nos assistem é que resolvem. E quando nós levamos um problema até o nosso público, nós ficamos sempre sumamente felizes, porque, na maior parte das vezes, para não dizer sempre, nós recebemos sempre uma resposta positiva, como estamos recebendo esta noite. Vocês que estão nos assistindo já estão bem imaginando que o Geraldo, que é o prefeito de Mandirituba, está aqui pela razão principal que nós solicitamos no último programa ao prefeito da cidade onde morava a dona Ana Nadir, para que ele colhesse inclusive dividendos políticos. É legítimo, por que não? Eu acho que é perfeitamente legítimo que um político se valha de uma oportunidade como essa para ressaltar uma obra que com certeza ele tem para desenvolver na sua cidade e no seu município. Não é a intenção do Geraldo, que isso aqui que já disse, mas se for, também é válido. Eu quero saber, o Geraldo, diretamente, sem maiores delongas,
quais das ofertas de Mandirituba a dona Ana Nadir, que o senhor traz como cidadão e também como prefeito? Como cidadão, em nome do povo de Mandirituba, de companheiros que rapidamente tomaram conhecimento, que também assistem o programa, e quando souberam que nós tínhamos conversado com o Dr. Mário Jorge e com o Saulo, seu assessor, eles imediatamente falaram: Cartário, olha, se você tiver algum problema de ajudar, que eu sei que a prefeitura não tem condições, porque se trata do município que tem diversos problemas, mas nós vamos ajudar. O dono de uma empresa, o nome é AW Empreendimentos Imobiliários, situado em Pinheirinho, em Curitiba, ofereceu, J. Silvestre, um terreno já escriturado, inclusive pelo tabelionato e também pelo registro de imóveis. Assinatura feita lá na penitenciária, em Curitiba, na presença do diretor da penitenciária. Peraí, vamos devagar. Se eu entendi bem, a dona Ana Nadir, nessa altura, já ganhou um terreno, já tem a escritura desse terreno que foi assinada na penitenciária, é isso? Perfeito. Muito bem. Perfeito. Você veja que o seu programa conseguiu até isso, inédito em Curitiba. Na penitenciária, lá fui eu como prefeito, o tabelionato, o vereador Unildo, o vereador Jordão, o doutor Mário Jorge, e lá fomos, e na presença do diretor da penitenciária, foi então assinada, ela assinou. Você veja que absurdo, ela não tem carteira de identidade, não tem título de eleitor. Foi preciso usar habilidade, inclusive, para conseguir fazer essa escritura. E já a escritura já está documentada em nome desta senhora. E também o registro de imóveis. E nesse mesmo terreno já existe uma casa de 40 metros. Que esses companheiros que eu vou relacionar, se você me permitir... Como não? Faz favor. Vão permitir que essa casa seja ampliada. E que alguns até com alguns móveis. Que é o senhor, então, o que deu o terreno, que escriturou, é a empresa AW, da cidade de Curitiba. E os que participaram é o senhor Aleixo Gonçalves, os irmãos Nichel, o Chá Escritório, a Cerâmica Barbosa, Cartário Sociedade Civil Limitada, Palu Veículos, Supermercado Rocha. Inclusive, esse aqui vai fornecer alimentação para a mãe e as crianças, e tão logo ela seja liberada da penitenciária, que eu espero que aconteça. E a Indumental e a distribuidora Turra, Calçado Shangri-La e Irmãos Irte. Todos esses companheiros, logicamente que outros também têm a vontade de ajudar. Eu sei que depois você, logicamente, vai talvez até nos ajudar a que o povo continue se apercebendo do problema dessa infeliz, que é um absurdo. Se me der mais um pouquinho, eu queria dizer o seguinte: a feijoada, que é o prato típico brasileiro, surgiu porque o fazendeiro, o português, o imperialista dos tempos do Império do Brasil, jogava o pé de porco no terreiro, jogava a orelha, e o escravo pegava tudo isso, jogava numa panelazinha de barro e saboreava o grande prato que nós saboreamos, que é a feijoada. Por causa de um pé de porco e de um rabo de porco, essa dona Ana Nadir está presa lá então, você veja, tantos anos se passarem, o empobrecimento do povo brasileiro realmente nunca teve tão violento como está hoje. E aí está. Então a participação do povo de Mandirituba, dos nossos companheiros, J. Silvestre, a princípio é esta aqui. Puxa vida, eu não sei nem como poder agradecer a todos vocês, mas eu ainda vou cobrar um bocadinho mais. Vamos conversar mais um pouco, meu caro Geraldo. Você falou que há uma casa já nesse terreno, não é isso? E que vai aumentar essa casa. Essa casa do quê? Ela é de alvenaria, de madeira? Porque essa região acho que tem muita casa de madeira, não tem não? Todo o sul, principalmente o Paraná, que nós temos a honra de pertencer, que é a terra dos Pinheirais. Então, logicamente, que se tornava sempre mais fácil, que todas as casas se ergueram através de tábua. E a madeira hoje está mais cara até do que o tijolo. Apesar que Mandirituba tem 130 olarias, nosso município fornece a capital. No entanto, essa casa tem 40 metros de alvenaria, mas vai ser construído um banheiro, que será da alvenaria. Aliás, tem 40 metros de madeira a casa. Vai ser construído o banheiro de alvenaria e mais uns 40 metros será aumentada a casa. E também nós trouxemos, para ilustrar a localização, a Escola Municipal Arnaldo Busato, que vai receber a criança na escola, a criança da filha da dona Nadir. Da mesma forma, o Centro Social, que tem a creche por perto, encostado. Só pode ir descrevendo que nós vamos mostrando. Então aparece a Escola Arnaldo Busato, que é uma escola que hoje tem 270 alunos. Que é onde as crianças, os filhos da dona Nadir, irão estudar. Exato. Inclusive falei com a diretora Suilena, ela já está sabendo que vai matricular essa aluna.
E a creche também, que é sonho de criança, lá já diversas crianças frequentam, e falei com a diretora, também não haverá problema de receber mais uma. E tem o centro social, que aparece, que até tem o nome da primeira-dama do Paraná. Pois não. E dizer da razão da vinda deles aqui? Pois não, o Jordão Gregório Barbosa, que é o primeiro secretário da Câmara, acadêmico de Direito, e o vereador e presidente da Câmara, também advogado, o Nildo Chaves de Córdoba. Eles foram os que me incentivaram e acompanharam, e principalmente os dois que conseguiram sensibilizar esses companheiros na doação, porque eu, como prefeito, já estou pedindo demais ao povo de Mandirituba. Então, logicamente, gostaria de saber, também informar, que essa arrecadação, J. Silvestre, foi questão de minutos, sumou a importância de 30 milhões de cruzeiros. E, ao mesmo tempo, dizer que a prefeitura de Mandirituba não gastou um centavo sequer. A prefeitura aqui está entrando somente com a vaga na escola, que essa criança vai ter, que é um direito. Que é o mínimo. É um mínimo, é um direito e obrigação que a prefeitura tem. E, ao mesmo tempo, a prefeitura vai oferecer e garantir um emprego, tão logo ela seja inocentada e liberada na penitenciária do Estado. Eu vou daqui a pouco tentar encontrar algumas palavras para expressar o meu agradecimento, mas eu não resisto à tentação de mexer talvez num ninho de vespas aí, sabe, meu caro Geraldo, prefeito de Mandirituba, que eu tenho a certeza que o senhor poderá, melhor do que eu, explanar para o público do nosso programa. Corre aí na Câmara Federal, no Congresso, melhor dizendo, não sei se já aprovaram ou aprovaram em primeira discussão, ou para ser aprovado de novo, nem sei direito, nem tem informação correta, uma chamada reforma tributária, que daria ou pretenderia dar aos municípios brasileiros recursos para que coisas como essas acontecidas com Nora Nadir, se não fossem de todo eliminadas, fossem pelo menos minimizadas. Qual é a sua posição, e agora eu falo como político, em face desta reforma tributária que o governo hesita tanto em aprovar? Doutor Silvestre, sinceramente que o Brasil é o país que mais obras constrói nos últimos anos no mundo, obras públicas, não tem a menor dúvida. No entanto, o povo está vivendo num desespero de causa muito grande. Vamos analisar o problema do municipalismo brasileiro. Os municípios do Brasil hoje vivem um problema seríssimo, que é a falta de recursos. Por quê? Porque existem diversos governos paralelos dentro do próprio município, trazendo despesa muito grande e o povo pagando. Por exemplo, no aspecto de saúde, nós precisamos municipalizar a saúde. Hoje, nos municípios do Brasil, não se sabe quem é o responsável pela saúde do povo, se é o governo federal, se é o governo do estado ou o governo municipal. Problema de merenda escolar. A merenda escolar sai o produto primário da terra do Paraná, vai a Brasília, depois volta ao Paraná para ser distribuído às escolas. Você veja o custo disso. Porque o governo federal parece que não acredita na capacidade administrativa dos prefeitos. Então isso tem trazido diversos problemas. Você veja o caso dessa mulher. Quando deveria o prefeito, tanto o prefeito daquela cidade, qualquer prefeito do Brasil, mandar o seu departamento de assistência social debaixo da ponte, ver o que realmente estava acontecendo, matar a fome desta mãe, encaminhar essas crianças. O que eles levaram? Levaram a LBA para fazer isso? O fim social que foi criado para ajudar os pobres, coisa que nós nunca vimos esse ano no Paraná. Está aí, dizem que o Paraná é um estado rico, e não é rico, porque tem uma mulher que foi presa porque estava com 1 quilo de carne de porco, então não é um estado rico, o povo está passando fome, é bom que o Brasil saiba disso. E, no entanto, o que foi levado lá debaixo dessa ponte? A polícia. A polícia armada, muito bem armada, para uma mulher indefesa com 2 crianças e uma mãe completamente aleijada. A polícia encaminhou a delegacia, daí o senhor juiz de direito, não quer entrar no mérito do Poder Judiciário, mas foi encaminhada essa mulher à penitenciária do Estado. Existe algum departamento hoje atendendo essa família? Não existe. Foi J. Silvestre, aqui de São Paulo para o Brasil, que acordou a população desse país, a população do Paraná, de que há realmente, J. Silvestre, que haver uma distribuição. Essa reforma tributária, você muito bem está por dentro, mostrou ser grande conhecedor dos problemas municipalistas também desse nosso país, porque já realmente foi votado em primeira discussão, estamos aguardando a segunda, mas não é aquilo que foi prometido, o que a nova República prometeu, o que o nosso saudoso presidente Tancredo Neves prometeu,
porque nós, os prefeitos, fomos praticamente tapeados em Brasília, em número de 2.000 e poucos prefeitos. E agora no Paraná, também estamos na mesma luta, onde estamos com uma emenda 17 dos deputados Guarese, onde 250 prefeitos querem realmente evitar esses problemas que existiram em Francisco Beltrão e que existem, José Silvestre, em todos os municípios do Brasil, porque hoje o prefeito é meramente um mensageiro de luxo, porque é um mensageiro que vai no governo, vai na Secretaria de Estado e vai de carro com chapa de bronze, que não é o meu caso, mas quantos chapa de bronze, mas que chegam em privilégios de ser prefeito, mas na verdade vão mendigar 1 milhão, 2 milhões de cruzeiros para comprar remédio. E às vezes nem são atendidos se pertencem ao partido da oposição, não é isso? É, exatamente. Essa você já respondeu o que eu poderia citar, que é uma grande verdade. Então nós estamos nessa luta. No Paraná com a emenda 17, espero que o governador do Paraná, nosso amigo Zé Rich, e todos os deputados da Assembleia saibam que o grande problema é que o povo não vive na República. O povo do Brasil vive dentro do município. E o município tem que ter condições e recursos para manter essa situação. Vocês, meus caros amigos telespectadores, estão vendo que debaixo da ponte havia muito mais do que uma simples família, totalmente desamparada, crianças ao relento, famintas. Havia no âmago do problema, escondido lá debaixo da ponte, este problema terrível do atendimento do município aos seus munícipes, resultado de aberrações da lei de tributação que não permitem aos municípios terem recursos para poder atender a sua população. É claro que o nosso programa não vai pretender resolver esse problema. Nós estamos interessados no problema da dona Ana Nadir, que, graças a Deus, está quase que totalmente resolvido. Eu digo quase que totalmente porque eu ainda vou pedir mais alguma coisa. Para você que está me assistindo, que mora aí em Curitiba, de preferência, está mais pertinho, ou em Mandirituba, se quiser, nós temos alguns móveis na casa, não é, Geraldo? Tem alguns. Alguns, mas não todos. Não, falta quase tudo. Falta quase tudo. Então, você que está nos assistindo, deve ter na sua casa um armário que você não use mais, uma poltrona que está encostada lá que não é de muito uso, uma mesa, algumas cadeiras. Eu iria além, até uma geladeira velha, quem sabe um aparelho de rádio, e por que não, um televisor que já não é lá mais aquelas coisas preto e branco ainda, não é isso? Quer dizer, vamos mobiliar a casa de dona Ana Nadir. É muito importante que ela, ao sair da prisão, e sobre isso eu vou falar daqui a bocadinho, que ela, ao ganhar novamente a liberdade, encontre um novo mundo pela frente. Um novo mundo, não apenas prometido, mas realidade plena, graças à bondade da gente de Mandirituba, liderada pelo prefeito Geraldo, que aqui está. Não precisam ser móveis novos, eu volto a enfatizar. Podem ser usados, o importante é que sejam utilizados. Imaginem só que Natal feliz irá ter essa pobre criatura. Imaginem o significado do Natal que está por chegar para a família de Ana Nadir. Novos rumos da vida, novos tempos. E se Deus quiser, as marcas dessa vergonha de ter sido presa um dia por falta do que comer, ficarão esquecidas como um sonho mau, um pesadelo. Um pesadelo que a solidariedade do povo brasileiro vai cuidar para que não mais se repita. Muito obrigado, prefeito Geraldo Ribeiro. Obrigado pelas presenças também, Onildo Chaves de Córdoba, presidente da Câmara Municipal, e Jordão Gregório Barbosa, vereador em Mandirituba. Sejam portadores do nosso abraço de reconhecimento ao solidário povo de Mandirituba e a certeza do agradecimento de todo o povo brasileiro. Mas a nossa missão não terminou. Está certo que a Ana Nadir vai ter uma casa para morar, vai ter um emprego, vai ter creche e escola para os filhos. Enfim, condições para uma vida digna, que é o direito menor entre aspas, mínimo, de todo cidadão. Mas ela continua presa. E vai amargar 3 anos e meio no presídio feminino de Piraquara, uma cidade próxima de Curitiba, se ninguém tomar nenhuma atitude.
Senhor meritíssimo juiz relator do Tribunal de Alçada do Paraná, Dr. Altair Ferdinando Cardoso. O nosso programa entrou com um pedido de habeas corpus através do Dr. Mário Jorge, um criminalista muito amigo nosso e que está muitas vezes em nosso programa. A esta altura, só estamos aguardando a ação do senhor meritíssimo juiz, Dr. Altair Ferdinando, libertando esta pobre criatura. E se tudo terminar bem, eu espero já no próximo programa, não pode ser hoje, dar a notícia que todos nós estamos aguardando ansiosamente. Ana Nadir na sua casa, empregada, com os filhos da escola e livre. E isso acontecendo, só vai me restar agradecer ao Deus o poder de usar um meio de comunicação em benefício dos menos favorecidos. E mais uma vez, eu terei, como sempre tive, um enorme orgulho da profissão que abracei. Muito obrigado, Geraldo. Muito obrigado, senhores vereadores, e muito obrigado a vocês da cidade de Mandirituba. Esse gesto de fraternidade e de humanidade tem que ser ressaltado. Nós somos apenas porta-voz. Nós somos o intermediário entre aquele que procura justiça e aquele que pode fazer justiça. Não deveria ser o povo, mas foi. Melhor assim. Nós nos entendemos. Nós somos, desculpem a expressão, do mesmo barro. E o governo... Vida ou a vida que imita a arte. Nós vamos contar esta noite uma história que tem todos os ingredientes e temperos para virar um grande filme, uma fantástica novela, um grande romance de ação e suspense. Tem namoro escondido, casamento, perdão da família, tem trama política, traição, corrupção, e além disso pode servir para que as gerações futuras possam compreender um pouco da recente história política do nosso país e saber o que é que se passa nos bastidores de um regime forte. Vamos recuar alguns anos no tempo. Voltemos até o final dos anos 50. Em Serra do Matoso, uma pequena localidade pertencente ao município de Piraí, no interior do Rio de Janeiro, nós vamos encontrar o cenário da nossa história. Duas famílias de políticos dominam a cena eleitoral da região, disputando os poucos votos daquelas pessoas humildes que ali vivem. Uma dessas pessoas é Pedro Beraldo da Silva, conhecido na pequena localidade como Pedro Tatu. A sua família será um dos núcleos geradores da nossa história. Boa noite, Pedro Beraldo. Boa noite. Por favor, Pedro. Apresente os seus filhos para todo o Brasil. Ele não veio, sabe por quê? Por quê? Porque eles ficaram com medo de vir cá, tá? Com medo? Ficaram com medo. Qual é o nome dos seus filhos? Como é que eles se chamam? José, Benedito e Manuel. É 3. São 3 filhos. São 3 filhos. Eles não precisavam ter medo, não. Podiam estar aqui com a gente. Pois é. Mas tudo bem. Vamos devagar, Pedro. Tá. Naquele final da década de 50, um novo personagem se instala em Serra do Matoso. Ele não sabe, mas vai se tornar o personagem principal da nossa história. Seu nome é Gumercindo Nunes Siqueira, conhecido como Mineirinho, pelas suas origens. Mineirinho. Madeireiro vizinho de Pedro Tatu, logo se apaixona pela Zilda, que é a jovem filha de Pedro, e daí começa a confusão. Você soube logo do namoro dos dois, ô Pedro? Soube desde o começo? Eu não sabia, não. Ele veio e tirou a menina, roubou a menina e carregou, tá? Ele carregou a menina. Bom, vamos lá. Pois é. A força do amor Pois é. os obrigou a namorarem escondidos da família, secretamente, como na história de Romeu e Julieta. Se a cotovia cantou ou não, importa pouco, né? Eu estava trabalhando quando eu vim do serviço, não achei ninguém. Calma. A menina já tinha fugido com ele. Calma aí, Pedro, vamos chegar lá. Na verdade, o Mineirinho trabalhou em silêncio, né? E algum tempo depois, a Zilda descobriu que estava grávida. O que foi que o casal fez então, Pedro? Voltou, veio para minha casa Não, para me olhar. aí ainda não. Quando ela descobriu que estava grávida, o que aconteceu? Ela
veio embora. Ele trouxe ela cá para minha casa. Então pra primeiro, olhar por ela, tá? primeiro ele tirou a filha de sua casa. Ele tirou e depois tornou a voltar. E depois tornou a voltar. Tornou a voltar. Quando ela estava grávida, ele tornou a voltar com ela. Bem, a minha história aqui não bate muito com o que o senhor está dizendo, mas eu vou seguir aqui e nós vamos fazer um ponto de encontro. Tá. Antes que a família de Beraldo lavasse a honra da irmã, Mineirinho e Zilda fugiram para se casar no interior de Minas Gerais. Está certo, Pedro? Tá, mas não casou, não. Não casou. Ficaram Não por casou. lá. E É. lá nasceu o primeiro filho. Pois é, nasceu o primeiro filho, eu que sou pai que fui criar, tá? Muito bem. Mas a Zilda sentia-se muito sozinha naquela terra estranha. O marido saía para trabalhar nas matas o dia inteiro e ela ficava ruminando a saudade da família, do seu pedaço de chão, lá no Rio de Janeiro. Um dia ela pediu para o Mineirinho voltar com ela e o filho para a casa dos pais. E ele concordou. Pedro, nesse tempo em que a Zilda morou em Minas Gerais, você chegou a conhecer o seu neto? Enquanto eles moravam lá em Minas, você chegou a conhecer o seu neto? Não, o neto ela veio ter o menino em casa, na minha casa. E você conheceu então quando o casal trouxe? Pois é, quando ele trouxe ela estava com um barrigão grande. Bom, está provado, Ela veio se ocupar na minha casa. está provado que o tempo é o melhor remédio para curar as mágoas. Os ressentimentos foram soterrados pela saudade e Mineirinho, Zilda e o filho foram bem recebidos pela família Beraldo. Graças a Deus. Mineirinho foi até presenteado com um pedaço de terra pelo sogro. Que terras eram essas, ô Pedro? A terra lá em cima de onde eu moro, eu que tinha um lugarzinho para ele fez. Fiz uma casa para ele, sabe? Para ele ficar, com pena da filha, né? E depois Antônio resolveu esses povos. Era muita terra? Não, era um bocado de terra, assim. Um bocado de terra. É. Mas o Mineirinho provou que era um bom trabalhador, né? Não, trabalhador ele é. Ele não encostou o corpo, não. Ele preparou e semeou a terra Pois é. e construiu a sua casinha modesta. Pois é. Sua luta diária de sol a sol foi recompensada pela generosidade do solo. Em pouco tempo, o Mineirinho tinha transformado um terreno abandonado em uma vigorosa plantação com mais de 1000 mudas de banana, milho e mandioca. Tá certo, Pedro? Tá. Mas aí o ciúme, né? Começou a se instalar nos corações dos irmãos Beraldo. Toda a região comentava a prosperidade da roça do Mineirinho. Ô Pedro, o Mineirinho era um mau cunhado para os seus filhos? Não, ele era um bocado meio brabo, sabe? Ele era meio um bocado brabo que meus filhos tinham medo dele. Tinha medo dele. Os seus filhos tinham medo do Ele Mineirinho? tinha. Que ele era Se o menino pesado. para passar no caminho que ele tivesse, precisava eu estar junto para passar. Se eu não passasse, ele não passava. Bom, a fertilidade das terras do Mineirinho fez com que os irmãos Beraldo insistissem com o pai para ele retomar as terras produtivas do Mineirinho. Zilda, assustada com a pressão dos irmãos e não conseguindo ficar mais uma vez contra o próprio pai, abandonou o Mineirinho no início de 64. Levou os 2 filhos com ela. Pedro, nessa época você chegou a procurar um advogado para tentar resolver esse problema, não chegou? Cheguei. Tá. Quem foi esse advogado? Doutor Júlio. Júlio Ferreira da Silva. Doutor Júlio que está aí? Ele está aí. Como é que foi, doutor Júlio? J. Silvestre, olha, você começou muito bem quando disse que essa história se prestaria para um romance ou um filme policial. Houve realmente tudo isso que eu estou vendo de uma maneira fantástica. Agora, eu procurei orientar ao Pedro que resolvesse tudo da melhor maneira, porque de qualquer maneira o Mineirinho estava com sua filha e tinha 2 filhos. Muito bem. O Mineirinho estava disposto a deixar a sua terra, já que havia sido abandonado pela mulher e pelos filhos. O Pedro, o seu genro, pediu alguma compensação financeira, pediu dinheiro. Pediu. Para abandonar as terras? É. Pediu muito dinheiro, Pedro? 50, aquele tempo era 50 mil reais, tá? 50 mil reais? 50 mil reais. E a gente não tinha. A gente não tinha? A gente Não, mas você estava sentado a dar, não estava? Pois é. Você queria dar. Eu queria dar, se eu tivesse, eu pagava ele. Mas os seus filhos não concordaram, né? Confusão, sabe? Para não haver confusão, mas não tinha. Mas o Benedito e o Manuel José não concordaram com Pois isso. Resolveram, então,
Benedito, Manuel e José, ter uma conversa entre homens da família. A situação teria que ser resolvida de uma vez por todas. Vão tomando nota, vocês vão ver que coisa fantástica. Alguns moradores de Serra do Matoso recordam até hoje. Era o dia 24 de março de 1964. E no caminho entre a casa dos Beraldo e a de Mineirinho, aconteceu o encontro decisivo. Depois disso, nunca mais ouviram falar do Mineirinho. Ele simplesmente desapareceu. Vocês foram armados para esse encontro? Foram, Pedro? Nada disso, nada disso. Vocês estavam dispostos a matar o Mineirinho? Não, senhor. Eu queria tirar ele com paciência para ele depois vir tirar a roça dele que ele tinha, tá? Mas eles pegaram falar e ele me deu 6 tiros de revólver. Quem que deu 3 tiros de revólver? O Mineirinho, Ele que deu? ele que me atirou. Ele fez no meu genro. Eu criei no filho dele, daí ele me atirou. Uma semana depois, no dia 1º de abril de 64, essa data não significa nada para vocês que estamos assistindo? Enquanto o país acordava sobressaltado, já sob um novo regime político, os comentários sobre o desaparecimento de Mineirinho chegaram até os ouvidos da polícia. Foi aí que o seu nome apareceu ligado ao crime, não é, doutor Júlio? Exatamente. Exatamente. Foi um dia que meu nome estava em jogo num processo criminal instaurado contra mim, mas eu não sabia de nada, J. Silvestre. Eu só soube desse processo muito tempo depois. Muito tempo depois, quando o pavor cresceu em torno do meu nome, porque prosperava na região, é que eu soube que estava sendo acusado de mandar matar um homem que eu não conhecia. Algumas testemunhas afirmavam que os filhos de Pedro Tatu não escondiam de ninguém a vontade de matar Mineirinho e ainda se orgulhavam de que, se o fizessem, o doutor Júlio soltaria. Com uma fagulha em mato seco, o boato se espalhou espantosamente rápido pela região. Ninguém nem se lembrava que, há pouco mais de uma semana, o presidente João Goulart havia sido deposto. O envolvimento do Dr. Júlio num crime de morte era a notícia de maior interesse naqueles primeiros dias de abril, lá na região. Sem dúvida, um apetitoso prato para os seus adversários políticos, não é, doutor Júlio? O que é que eles fizeram? Exatamente, muito um apetitoso prato. Primeiro, os filhos de Pedro Beraldo, que você está testemunhando agora, que não compareceram aqui com medo, temendo novas reações, porque eles sofreram o que ninguém acredita, aquilo tudo não era contra esses pobres homens, era contra mim. Então, eles inventaram esse assassinato para que eles fossem me procurar, como o fizeram, mas graças a Deus eu não estava em casa. Eles queriam, o J. Silvestre, o que eles queriam era me matar, era exatamente isso, como talvez ainda desejem. Tanto assim que eu tenho sofrido as maiores perseguições e restrições por causa disso, e vou pedir a você, vou pedir a este programa que você defenda estes 2 homens aqui presentes, um ex-deputado que sou eu, um advogado com escritório feito. Como quase sempre acontece, os Beraldo não demoraram a confessar a autoria do bárbaro crime. A minha entonação sobre o confessar terá sido suficiente para que vocês tenham entendido essa confissão, não é? A polícia, orientada pelos Teixeira, a família adversária do Dr. Júlio na política, conseguiu que Pedro Tatu incriminasse o Dr. Júlio como mandante do crime. Quem foi que assumiu a autoria, Pedro? Quem foi que assumiu a autoria do crime? Quem é que disse que era o criminoso? Quem é que falou? O criminoso sou eu. Foi lá em Piraí que falaram que criminoso era o doutor Júlio. Que era o doutor Júlio que era o criminoso, que ele mandou nós matar ele. Matar o Mineirinho. Mas, como eu já lhe disse, eu não estava sabendo. Era uma família, J. Silvestre, que fazia daquela cidade um curral eleitoral. Não tinha eu
nenhuma pretensão de transformar o curral eleitoral. Apenas eu queria que se fizesse tudo com legalidade. Eu não estava sabendo dos desmanos. Francamente, eu não sabia. Agora, fui acusado do pior crime. Mas alguém assumiu a responsabilidade do crime. Quem foi? O crime que assumiu a responsabilidade, coitado, foram os Beraldo. Foram os Beraldo. Assumiu... Acho que especialmente um deles, não foi o Pedro? Foi o Pedro e o José. Foi o José. O José. José, um parênteses, não veio hoje, é o que está meio doido. Ele não veio hoje, que é um rapaz que está meio, como se diz na gíria, me perdoe, perturbado. Perturbado. Bom, vamos seguir. Segundo o depoimento de José, na época com 14 anos, vejam bem, depois de Mineirinho ter recebido um tiro disparado pelo seu irmão mais velho e de ter ficado apenas ferido, ele armou-se de um porrete e terminou o serviço. Seus outros irmãos já haviam fugido e nada viram. Ainda segundo o depoimento, o que é que José fez a seguir? Você sabe, Pedro? O que é que ele fez a seguir, depois de ter confessado esse crime? Que ele falou que tinha botado no forno, isso tudo. Mas não tinha matado, ele não tinha matado ninguém. Com medo de apanhar, apanhou muito. Eu também apanhei bastante. Eu anunciei que nós trataríamos hoje de mais um erro judiciário, mas pelo que eu estou vendo não houve erro algum, né? Doutor Júlio, a polícia encontrou vestígios de cinzas humanas no forno de carvão? Silvestre, este não é só um erro judiciário, é uma farsa judiciária, com a conivência de uma polícia, como disse muito bem o juiz, de uma polícia corrupta e sem princípios. Isso sim, J. Silvestre, é pior do que o erro judiciário, porque o erro judiciário se caracterizaria melhor se houvessem despachado naquele processo enganadamente, mas o fizeram propositadamente para matar um deputado chamado Júlio Ferreira da Silva. E foram encontradas cinzas humanas no forno de carvão, pelo menos? Não foram? Não. Apenas, como você pode ver, que eu estou com o processo aqui, encontraram matéria orgânica. E essa matéria orgânica, Jorge, permita-me que eu me alonge um minuto, mereceu uma fala de uma promotora que disse que foi o crime mais bárbaro de que teve ciência na história do Estado do Rio. Quer dizer, a família Beraldo matou, de acordo com os fatos, não é isso? E cremou o Mineirinho, segundo o que a polícia apurou. 4 meses depois do crime, a justiça liberou a família Beraldo, menos o José, autor confesso do crime. Ele continuou detido, mesmo tendo apenas 14 anos de idade. Quanto tempo ele ficou preso, hein, Pedro? 4 anos e 4 meses. Pedro, como é que foi a sua luta para libertar o José? Tenta contar para nós, na sua maneira simples de dizer as coisas. Qual foi a sua luta para libertar o seu filho menor de idade? Foi um sacrifício, fui obrigado a procurar o seu doutor Júlio para socorrer a gente, que a gente não sabia, né? A gente ia arrumar ele como advogado para socorrer a gente. Mas assim mesmo a gente sofreu um bocado, tá? Foi em novembro de 1966 que o advogado Júlio Ferreira da Silva ouviu pela primeira vez a outra versão da história. Segundo narrou Pedro Tatu, ele e os filhos confessaram o crime e o implicaram com medo de morrer. Mas eles não haviam matado o Mineirinho. Doutor Júlio, o senhor acreditou na história dos Beraldo? Acreditei pelo seguinte, J. Silvestre. Eu acreditei porque eu li um processo e era um processo tenebroso. Eu teria mandado matar um homem. Se eu não mandei matar ninguém, se tudo aquilo era mentira, eu tinha que entender que esses homens estavam falando a verdade. E o pior é que quando eu fui visitá-los na cadeia, eles estavam deformados, como ainda hoje está, de apanhar. Então, o que é que fez este homem que está falando, doutor Júlio?
Eu então... Iniciou uma rigorosa investigação sobre o caso, que começou lá no interior de Minas e terminaria mais tarde no litoral do Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, o governo militar soube do seu envolvimento num crime de morte. O que aconteceu então, doutor Júlio? Me caçou, me prendeu, me meteu dentro de água com eletricidade. J. Silvestre, eu sofri, e se hoje estou com esse derrame, devo também ainda às consequências desse caso, J. Silvestre. Estou precisando demais de resolver minha situação, porque a criminal deles eu já resolvi que não cometeram crime nenhum. Mas já tem algo no que no decorrer de respondo. Vou agora tentar fazer um resumo, ainda que ligeiro, para o público que nos acompanha. Depois de uma briga de família, num encontro havido numa estrada, num caminho de terra batida, Mineirinho sumiu. Para a população, a família Beraldo havia matado o Mineirinho e sumido com o corpo. As investigações policiais, inclusive com reconstituição no local, chegaram à conclusão que, depois de morto, o Mineirinho foi cremado num forno de fazer carvão. A polícia, inclusive, recolheu as cinzas, acreditando ter encontrado traços de cinzas humanas. A polícia ficou convencida do crime. A tenacidade do Dr. Júlio, a sua paciência em checar todas as pistas surgidas, em confirmar todas as informações, resultaram em alguma coisa. O nosso companheiro Saulo Gomes refez todo o caminho percorrido pelo Dr. Júlio e chegou a um sítio de difícil acesso, próximo a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. E agora, preparem-se. Agora vem uma parte da história que nem a mais fértil de imaginação poderia sonhar. Ele conversou com uma pessoa que pode provar a inocência dos Beraldo na acusação do crime cometido. Isso de Barra Grande? É, Barra Grande. Muito mosquito aqui, hein, Gumercindo? Tem. E essa história que você está contando aí, com todas essas pessoas, o telespectador de todo o Brasil, Silvestre, você está mostrando nesse instante vários homens que foram condenados por ter matado um homem, no dia 1º de abril de 1964. Nós viemos aqui ao município de Paraty, andamos muito, pegamos muita poeira, muita estrada difícil aqui, hein? Eu conheço o trecho todo aí, é longe. O senhor já está vindo do Rio, né? É, viemos do Rio, outra equipe veio de São Paulo. E foi difícil encontrar o amigo. É difícil. Agora diz uma coisa, do outro lado, o J. Silvestre está entrevistando um monte de gente que foi condenado porque matou um homem. Como é o seu nome todo? É Gumercindo Nunes de Siqueira. Mas você não morreu em abril de 64? Não, mas dava para qualquer pessoa pensar que tinha morrido. Como é que foi essa Pelo história? que aconteceu, não dava outra coisa. Como é que foi essa história, seu Porque Gumercindo? eu consegui escapar da morte na hora e desapareci da localidade. Como é que foi então esse negócio? Isso foi lá um... Era uma briga de família? Sim. E o caso deles era me matar para ficar com aquilo que eu tinha. E teve algum político que participou da história, né? Aí depois se viu apertado, quis sair fora, mas não deu mais. Então é por isso que isso não acabou até hoje. Mas, seu Gumercindo, mas veja bem, o Beraldo era seu sogro? Sim. Ele e os 3 filhos foram chamados ao programa porque eles foram acusados de ter matado o senhor. Certo. Nós mostramos umas fotografias, o J. Silvestre mostrou lá em São Paulo há pouco umas fotografias, inclusive de uma lata que a polícia disse que naquelas cinzas do carvão estavam as cinzas do senhor. Isso... Então como é que eles mataram o senhor e o senhor está vivo? Como é que foi? Não, mas dava para colocar isso na ideia, que tinha matado. Como é que dava para colocar pelo seguinte, porque eles tentaram, né? E eu naquele momento saí dali. Saí e nunca mais ninguém me encontrou, nunca mais ninguém me viu. O senhor fugiu? Dizer que, sim, eu fugi. Mas não fugi de nada, fugi apenas deles. Mas o senhor soube que eles depois foram, que o senhor Beraldo ficou para 8 anos na cadeia, né? Não Os filhos ficaram 3, 4 anos, como é que foi? Dizem que o que ficou muito mais, diz que o que ficou mais foi 2 anos e meio. Esse é o papo que eu soube, né? Agora, eles tinham que ficar. Por quê? Porque eles para que tentar me matar para tomar o que eu tinha, sendo que era gente de casa. O lugar deles era na cadeia mesmo, e eu tô sentindo de não ter morrido tudo lá. Porque o lugar deles era ter se acabado lá. Mas o senhor então escapou? Ué. Bom, essa história tem 21 anos, seu Gumercindo. Escapei que dei sorte.
Por isso que eu escapei. Porque Agora um detalhe, quando o senhor soube que eles estavam sendo acusados de terem matado o senhor não procurou a polícia para dizer, olha, eu estou vivo, eles não me mataram? Não, mas não é nada disso. Como é que foi a história? É tudo o contrário. Quando eu descobri, já tinha mais de 6 anos, já não tinha mais ninguém preso, não tinha mais ninguém na cadeia. Quando o senhor soube que eles tinham sido condenados? Sim. Já estava beirando uns 8 anos, foi que me buscaram aqui, foi que eu fiquei sabendo. Buscaram lá naquele sertão lá. Foi em 1974, parece, 10 anos depois, por aí, né? 8, 10 anos depois? De 7 para lá. Só que eu não marquei, né? Porque a gente não marca na ideia, né? Muita coisa, né? Então, quer dizer que eles... Aí foi que eu fiquei sabendo, eles estiveram presos, e apanhou, e sofreu, isso. Eu digo, bom, mas nada disso não valeu. Só o que valia é morrer tudo. Porque eles queriam me matar para tomar o que eu tinha. Então eu tinha que morrer mesmo, né? Não é só apanhar e ficar preso, não. Como é que foi essa história? Como é que eles quiseram matar o senhor? Então, já que o senhor está contando essa história 21 anos depois, conta agora. Como é que foi a história? Não, eu lembro de tudo, aí eu não esqueci, né? Porque eu vou fazer uma do outro, ainda não estou caducando, ainda lembro, né? Aí o caso deles era consumir comigo para ficar com aquilo que eu tinha. Porque eles já vivendo lá há mais de 30 anos. E eu entrei, não tinha um ano ainda, já tinha mais do que o que eles tinham tudo. Quer dizer que então criou aquela inveja em cima de mim, entendeu? E algum vizinho que não prestava também botava na ideia deles, olha, ele é capaz de até tomar o que vocês têm aí. Sabe como é? Então aí foi criando aquele problema contra eu. Foi, assim. Bom, Silvestre, aí está, portanto, a nossa reportagem. O lugar aqui, como é o nome mesmo do lugar? É Barra Grande. Barra Grande, primeiro distrito do município de Paraty. Estado do Rio. Depois de muita estrada, de muita poeira, de muita dificuldade, nós encontramos, felizmente, o J. Silvestre, vivo e são. Aqui está o Gumercindo Nunes de Siqueira. Nascido no dia 27 de setembro de Helicóptero Damião, de 1934. Com os 2 filhos menores, vivendo aqui a sua vida, tranquilo e contando uma história realmente de arrepiar. Praticamente não é uma história, é um certo, né? Exato. Não é uma história, é um certo. O morto-vivo está aqui, justamente. E não está querendo morrer ainda. De jeito nenhum. Vocês viram e ouviram Mineirinho, o morto que foi sem nunca ter sido. Eu faço parênteses aqui para ressaltar o trabalho desse extraordinário profissional que é o Saulo Gomes. Ainda se fará justiça a este profissional que, através dos anos, vem dando uma contribuição realmente inestimável em todos os programas em que participa. Eu o felicito por este momento que deve ser de glória para ele, porque ele acaba de deslindar, sem sombra de dúvida, um crime que, de outra forma, jamais seria conhecido como ele realmente ocorreu. Aliás, um crime que não houve. Houve sim um erro judiciário, provocado por policiais e políticos e nos seus filhos. Pois é, eu estou doente, meu filho ficou meio bobado, tudo também meio bobado a ideia, e eu estou doente, sabe? Eu estou doente. Esse filho menor, o José, que foi preso? O José. O de 14 anos. É o José. E eu estou doente, mas a questão da prisão, tudo isso eu estou ruim, né? O senhor ficou preso também? Fiquei. Quanto tempo? 2 anos e 4 meses. O seu filho ficou mais tempo que isso? O meu filho ficou 4 anos e 4 meses. E os outros filhos seus? Os dois? Outros também, o Mané, 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. O Bendito, 3 anos e 4 meses. Doutor Júlio, entre outros prejuízos, o senhor ficou sem o seu mandato de deputado estadual. Eu lhe pergunto, a Justiça já o indenizou? Já deu alguma indenização à família do Pedro Beraldo? Irei responder essa pergunta com toda humildade e com muito prazer. O que menos eu pedi, J. Silvestre, foi um mandato de deputado. Eu pedi minha saúde, pedi minha clientela, estou com derrame cerebral. Enfim, eu pedi tudo aquilo que o homem tanto venera, que é a saúde. Mas a justiça acaba de reconhecer a iniquidade de tanta maldade policial. A justiça agora acabou de reconhecer que realmente a família Beraldo e eu
merecíamos uma recompensa pelos muitos prejuízos de toda ordem, porque foram tantos os massacres que esses homens passaram. Esse homem está com a hérnia de coice de fuzil, que é uma coisa tenebrosa. Coice de fuzil como quem bate num bicho. O filho dele apanhou tanto na cabeça que ele não sabe que nem sequer que é gente. Mas o que eu quero dizer a você é que nós ganhamos tudo, mas não recebemos ainda. Eu queria, J. Silvestre, com o seu prestígio, com a capacidade de um Saulo Gomes, que pedissem a um homem que tanto sofreu, também o governador Brizola, que atenda o nosso caso, mande pagar aquilo que a justiça já reconheceu, e acima de tudo, porque, J. Silvestre, eu era considerado na época um brizolista. Eu nem sei se eu era, porque eu era um advogado de fazer justiça, mas acharam que eu era brizolista e sofri horrores. Então eu queria fazer um apelo pelo seu programa, que o Brizola procurasse reparar este erro. E mais, J. Silvestre, o homem que era delegado encarregado de massacrar esses infelizes, de matar a mim, este homem não sofreu nada. Foi só para terminar, é hoje o chefe do cartório de Barra Mansa, foi premiado. Este homem, ele que arquitetou isso da família Teixeira, Tudo. é isso? É casado com a sobrinha dos Teixeiros, chamado Licurgo Marins de Carvalho Marins. Ganhou um cartório como chefe em Barra Mansa. E os senhores ganharam uma indenização que ainda não receberam. Deve ser uma fortuna essa indenização, né? É meio alta, realmente. Quanto é que ela é? Vai a mais de 5 bilhões de cruzeiros. Para os Beraldo e para o senhor? Exato. Agora, sendo que nós também recebemos, o governador, isso ele já fez, baixou um decreto, nos dando uma pensão pelos massacres, porque no laudo pericial nós fomos considerados imprestáveis para a vida civil. Mas não recebemos, Dr. Silvestre, nos ajude a receber isso. Eu não tenho nada mais do que fazer minhas, as suas palavras, ao governador Brizola, para que dê uma olhada neste caso e veja onde é que está o entrave que impede que os senhores legitimamente recebam aquilo que a justiça determinou lhes é devido. E é só o que nós queremos. E o apelo está feito. Nós acabamos de conhecer mais um terrível caso de erro que a justiça comete contra cidadãos comuns, humildes. Conhecemos uma história que poderia servir de argumento para o cinema, para a televisão, para a literatura. Não faltam ingredientes necessários para o sucesso. Eu vou encerrar este programa relendo ou lendo as palavras do Dr. Carlos Davidson Menezes Ferrari, juiz de direito de Piraí, que pediu o arquivamento do inquérito. Diz ele: arquive-se este inquérito. Não há crime a ser atribuído aos indiciados. Crime houve, sim. Crime contra a dignidade humana, do qual não foram autores somente os policiais corruptos e os cidadãos que se prestaram a tomar parte na farsa. Os promotores e juízes que passaram pela comarca nesses 2 anos, que promoveram e despacharam nos autos, indiferentes à sorte do pobre judeu. O valioso trabalho de toda a equipe de produção do nosso programa. É graças a essa equipe que nós estamos conseguindo levar semanalmente para o público de todo o Brasil casos como este, onde ficam flagrantes as injustiças cometidas e onde, graças a Deus, muitas vezes nós conseguimos restabelecer a verdade
e fazer a justiça que deixou de ser feita. Muito obrigado a todos vocês. Feita apenas em apenas 2 horas. O tribunal decidiu às 4, às 18 horas ela já estava em nossa companhia no aeroporto, aguardando o avião para partir para São Paulo. Coisa muito difícil, por sinal. Aliás, já que você falou que você estava para partir para São Paulo, é bom que a gente junte uma boa notícia à outra. Quer dizer, primeiro a liberdade da dona Ana Nabir. E depois a possibilidade de podermos tê-la em nosso programa. Você a trouxe em sua companhia. Nós queremos ver a Ana Nadir pela primeira vez aqui no nosso programa, para que o público sinta de perto o que ela tem no olhar, a gratidão que esse olhar vai espelhar por todos aqueles que de uma forma ou de outra batalharam para que este momento acontecesse. Não este do... À sua disposição. De roupa nova. Ana. Ela pode sentar aqui, me parece. Dona Ana Nadir, por favor. Nós estamos distantes, mas nós vamos ficar perto pela palavra. Sente-se ali, por gentileza. E tem um detalhe, Silvestre. Está no programa o documento que chama-se... Está ali um documento cor-de-rosa. Ela, como não dispõe de nenhum documento, vai precisar ter este, porque este aqui prova que ela foi posta em liberdade. Esse documento que está aí, uma guia de soltura. Isso ela não pode perder, não? De jeito nenhum, está em nosso poder, nós vamos entregar ela. Boa noite, Ana Nadir. Boa noite. Tudo bom, seu Silvestre? Tudo bom, minha querida. Graças e muito a Deus, melhor agora que nós estamos vendo você aqui. Graças a Deus eu saí daquela forca lá. Fico muito agradecida com quem me deu essa força para me sair. Bom, daqui a pouco você vai ver sobre todo mundo trabalhou um bocadinho para você, mas teve um homem que trabalhou danadamente para conseguir esse momento. Ana Nadir, você já esteve com seus filhos? Eu, desde o dia que eu fui presa, eu não vi nenhum da minha família. E nem agora, depois que saiu o livro, não viu ainda? Não, ainda não cheguei a ver ele. Ah, eu sei por quê. Por que essa aula que ela não chegou a ver os filhos ainda? Porque eles continuam embaixo da Ponte das Marrecas, na cidade onde ela foi presa e condenada, a 500 quilômetros de Curitiba. E nós tínhamos necessidade e até obrigação de tirá-la do presídio e trazê-la para São Paulo, para dar uma satisfação ao telespectador e todo o Brasil. Por isso ela ainda não viu, mas ao sair desse estúdio, uma das providências será essa: juntar aos seus filhos, mas já na cidade de Mandirituba, porque o prefeito está reformando e ampliando a casa da qual ela já é proprietária. Os seus filhos já sabem que você está livre, Ana Nadir? Pois eu acho que eles estão sabendo, estão assistindo por lá, eu acho. Agora, aqui, através do programa, não é isso? Sim. Mas você não falou com ele nem por telefone, nem mandou um telegrama, nada, Não Saulo? tem telegrama para baixo da Ponte das Marrecas, eu acho que os Correios não entregam. Telegrama para baixo da ponte não dá para mandar. Bom, dona Ana Nadir, o que é que sente uma mulher nas suas condições, condenada da forma como você foi condenada, ganhando a liberdade assim, com a qual você podia até sonhar, mas que eu tenho a certeza você não esperava? A única coisa que eu sonho é de ir para minha casa e cuidar da minha família. E saber de trabalhar. Ana Nadir, vamos conversar um bocadinho com você. Você está muito contente, eu sei, não é? Quantos anos você disse que tem? 21. 21 anos. Você tem estudo? Tem algum tipo? Não tem. Você sabe ler, sabe escrever? Nada. Você Vale a pena você ensinar meu nome alemão. Você é analfabeta. Analfabeto. Mas você conquistou duas coisas: a liberdade e o direito de votar, porque o analfabeto também vota nesse país agora. De modo que é bom que você seja informada disso, é capaz que você nem soubesse. O que é que você sabe fazer? Que tipo de atividade você pode, que tipo de trabalho você pode exercer? Eu trabalho na roça como em casa, fazendo limpeza, tudo quanto é serviço de casa eu faço. Você vai morar aí em Mandirituba, não é isso? Perfeito. Você vai morar em Mandirituba, vai ter a sua casa, seus filhos vão ter escola. O Saulo já deve ter colocado você a par de tudo isso. Exatamente. Já tem a escola aguardando os filhos. O emprego para ela em Mandirituba já está assegurado. Que emprego, hein, Saulo? Você sabe disso? Ela vai trabalhar inicialmente num posto de gasolina da cidade. No posto de gasolina? Um tipo de trabalho dentro das possibilidades dela. A perspectiva é boa para você? Você acha que isso está bom para você, Ana Maria? Tá louco de bom para mim que andava lá só de vaga na penitenciária, para mim ele viu. É, né? Eu volto a conversar com você daqui a pouco, mas agora eu preciso falar um bocadinho com um dos grandes responsáveis por você estar livre agora. Boa noite, doutor Mário Jorge. Boa noite, João Silvestre. Foi difícil, Mário, a batalha para libertar? Não foi, Jota.
Eu até faço questão de dizer por que não foi. Bater a petição, isso é curial no nosso escritório, que nós fazemos quase sempre. Muita gente nós já tiramos através de habeas corpus. Mas acontecer o que aconteceu com o milagre ocorrido com relação a Ana Nadir, e graças a você, o Saulo e a TV Bandeirantes, é incomum, é inusitado. Mas quando você falou, desculpe chamar de você, né? Não é, eu chamo você de você também. Tá bom. Estamos em casa. Então, quando você falou na televisão que queria um advogado para cuidar do caso dela, isso foi no sábado, à meia-noite quase, entre 11 e meia-noite. Segunda-feira já preparamos tudo. Fomos na penitenciária, pegamos procuração dela, embora para habeas corpus não precise procuração. E segunda-feira batemos o habeas corpus e terça demos entrada. Então eu quero aqui fazer de público para o Brasil inteiro uma homenagem para o nosso Tribunal de Alçada. Quando levamos o habeas corpus terça-feira, às 9 horas, para o presidente do Tribunal de Alçada, Dr. José Megger, ele que conhecia o caso através do seu programa, ele imediatamente pegou o nosso pedido, que tinha toda a cópia do processo dela em Francisco Beltrão, e ele mesmo sorteou o relator, ele não queria perder tempo. E foi sorteado o ilustre juiz e professor Altair Patitucci. E levamos para o doutor Altair, e ele de imediato deu vista à Procuradoria-Geral da Justiça, isso tudo naquela manhã. E a Procuradoria, falamos com o Procurador-Geral, que é o eminente promotor e procurador, doutor Jerônimo Albuquerque Maranhão, e ele ali também, tudo isso é o segredo desse programa e a agilização da justiça do Tribunal de Alçada. Ele ali mesmo sorteou o relator do parecer, que foi o doutor Eduardo Correa Braga, também procurador. No outro dia nós já tínhamos o parecer da Procuradoria. Isso em lugar nenhum nunca aconteceu. E só não foi julgado, porque só se julga, o grupo de câmaras criminais do Tribunal de Alçada só julga nas quartas-feiras. E não deu para julgar naquela quarta. E ficou para esta. E não deu outra coisa. Então eu quero aqui prestar uma homenagem. Primeiro para você. Para mim, não. Para você, porque nós sabemos o que é a sua audiência deste programa. O conceito que você tem perante o público de homem sério, homem que não diz bobagem, homem que não vem aqui fazer programas com o sentido de escandalizar e outras coisas mais que você faz muito por aí. E nós sentimos que todos ouvem você. Tanto que o habeas corpus andar em um dia como andou, já comparecer no dia seguinte, isso não existe. Tem muitos juízes nos ouvindo, tem muitos desembargadores e juízes do Tribunal de Alçada. Eu desafio que me prove que existe outro quase igual. Não existe. Mas é porque nós encontramos gente boa pela frente. Gente boa. Sorte, e eu vou dar os nomes, então. Deu o nome de todo mundo. É mais do que justo. Presidente, é um homem extraordinário, um homem simples, humilde. Dr. José Megger, presidente do Tribunal de Alçada. Quem presidiu a sessão foi o Dr. Luiz José Perrotti. Quem foi relator foi o Dr. Altair Patitucci. Quem votou a favor, todos votaram. Dr. Wilson Rebaque, que é vice-presidente do Tribunal de Alçada. Dr. Vicente Troiano Neto. Dr. Pedro Barri. Dr. Dilmar... E essa matéria orgânica, Jorge, permita-me que eu me alongue um minuto. Mereceu uma fala de uma promotora que disse que foi o crime mais bárbaro de que teve ciência na história do Estado do Rio. Quer dizer, a família Beraldo matou, de acordo com os fatos, não é isso? E cremou o Mineirinho, segundo o que a polícia apurou. 4 meses depois do crime, a justiça liberou a família Beraldo, menos o José, autor confesso do crime. Ele continuou detido, mesmo tendo apenas 14 anos de idade. Quanto tempo ele ficou preso, hein, Pedro? 4 anos e 4 meses. Pedro, como é que foi a sua luta para libertar o José? Tenta contar para nós
na sua maneira simples de dizer as coisas. Qual foi a sua luta para libertar o seu filho menor de idade? Foi um sacrifício, fui obrigado a procurar o seu doutor Júlio para socorrer a gente, que a gente não sabia, né? A gente ia arrumar ele como advogado para socorrer a gente. Mas assim mesmo a gente sofreu um bocado, tá? Foi em novembro de 1966 que o advogado Júlio Ferreira da Silva ouviu pela primeira vez a outra versão da história. Segundo narrou Pedro Tatu, ele e os filhos confessaram o crime e o implicaram com medo de morrer. Mas eles não haviam matado o Mineirinho. Doutor Júlio, o senhor acreditou na história do Beraldo? Acreditei pelo seguinte, J. Silvestre. Eu acreditei porque eu li um processo e era um processo tenebroso. Eu teria mandado matar um homem. Se eu não mandei matar ninguém, se tudo aquilo era mentira, eu tinha que entender que esses homens estavam falando a verdade. E o pior é que quando eu fui visitá-los na cadeia, eles estavam deformados, como ainda hoje está, de apanhar. O que é que fez este homem que está falando, doutor Júlio? Iniciou uma rigorosa investigação sobre o caso, que começou lá no interior de Minas e terminaria mais tarde no litoral do Rio de Janeiro. Nesse meio tempo, o governo militar soube do seu envolvimento num crime de morte. O que aconteceu então, doutor Júlio? Me caçou, me prendeu, me meteu dentro de água com eletricidade. J. Silvestre, eu sofri, e se hoje estou com esse derrame, devo também ainda às consequências desse caso, J. Silvestre. Estou precisando demais de resolver minha situação, porque a criminal deles eu já resolvi que não cometeram crime nenhum. Onde tem algo no que no decorrer eu lhe respondo. Vou agora tentar fazer um resumo, ainda que ligeiro, para o público que nos acompanha. Depois de uma briga de família, num encontro havido numa estrada, num caminho de terra batida, Mineirinho sumiu. Para a população, a família Beraldo havia matado o Mineirinho e sumido com o corpo. As investigações policiais, inclusive com reconstituição no local, chegaram à conclusão que, depois de morto, o Mineirinho foi cremado num forno de fazer carvão. A polícia, inclusive, recolheu as cinzas, acreditando ter encontrado traços de cinzas humanas. A polícia ficou convencida do crime. Até na cidade do Dr. Júlio, a sua paciência em checar todas as pistas surgidas, em confirmar todas as informações, resultaram em alguma coisa. O nosso companheiro Saulo Gomes refez todo o caminho percorrido pelo Dr. Júlio e chegou a um sítio de difícil acesso próximo a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. E agora, preparem-se. Agora vem uma parte da história que nem a mais fértil de imaginação poderia sonhar. Ele conversou com uma pessoa que pode provar a inocência dos Beraldo na acusação do crime cometido. Mosquito de Barra Grande? É, Barra Grande. Muito mosquito aqui, hein, Gumercindo? Sim. E essa história que você está contando aí, com todas essas pessoas, o telespectador de todo o Brasil, Silvestre, você está mostrando nesse instante vários homens que foram condenados por ter matado um homem, no dia 1º de abril de 1964. Nós viemos aqui ao município de Paraty, andamos muito, pegamos muita poeira, muita estrada difícil aqui, hein? Eu conheço o trecho todo aí, é longe. O senhor já está vindo do Rio, né? É, viemos do Rio, outra equipe veio de São Paulo. E foi difícil encontrar o amigo. É difícil. Agora diz uma coisa, do outro lado, o J. Silvestre está entrevistando um monte de gente que foi condenado porque matou um homem. Como é o seu nome todo? É Gumercindo Nunes de Siqueira. Mas você não morreu em abril de 64? Não, mas dava para qualquer pessoa pensar que tinha morrido. Como é que foi essa história? Pelo que aconteceu, não dava outra coisa. Como é que foi essa história, seu Gumercindo? Porque eu consegui escapar da morte na hora e desapareci da localidade. Como é que foi então esse negócio? Isso foi lá um... Era uma briga de família? Sim. E o caso deles era me matar para ficar com aquilo que eu tinha.
E teve algum político que participou da história, né? Aí depois se viu apertado, quis sair fora, mas não deu mais. Então é por isso que isso não acabou até hoje. Mas, seu Gumecino, veja bem, o Beraldo era seu sogro? Sim, sim. Ele e os 3 filhos foram chamados ao programa porque eles foram acusados de ter matado o senhor. Certo. Nós mostramos umas fotografias, o J. Silvestre mostrou lá em São Paulo há pouco umas fotografias, inclusive de uma lata que a polícia disse que naquelas cinzas de carvão estava as cinzas do senhor. Isso... Então como é que eles mataram o senhor e o senhor está vivo? Como é que foi? Não, mas dava para colocar isso na ideia, que tinha matado. Como é que dava para colocar pelo seguinte, porque eles tentaram, né? E eu naquele momento saí dali. Saí e nunca mais ninguém me encontrou, nunca mais ninguém me viu. O senhor fugiu? Sim, eu fugi. Mas não fugi de nada, fugi apenas deles. Mas o senhor soube que eles depois foram, que o senhor Beraldo ficou para 8 anos na cadeia, né? Não Os filhos ficaram 3, 4 anos, como é que foi? Dizem que o que ficou muito mais, diz que o que ficou mais foi 2 anos e meio, esse é o papo que eu soube, né? Agora, eles tinham que ficar. Por quê? Porque eles para que tentar me matar para tomar o que eu tinha, sendo que era gente de casa. O lugar deles era na cadeia mesmo, e eu tô sentindo de não ter morrido tudo lá. Porque o lugar deles era ter se acabado lá. Mas o senhor então escapou? Bom, essa história tem 21 anos, seu Gumecino. Escapei que dei sorte. Por isso que eu escapei. Agora um detalhe, quando o senhor soube que eles estavam sendo acusados de terem matado o senhor não procurou a polícia para dizer, olha, eu estou vivo, eles não me mataram? Não, mas não é nada disso. Como é que foi a história? É tudo o contrário. Quando eu descobri, já tinha mais de 6 anos, já não tinha mais ninguém preso, tinha mais ninguém na cadeia. Quando o senhor soube que eles tinham sido condenados? Sim. Já estava beirando uns 8 anos, foi que me buscaram aqui, foi que eu fiquei sabendo. Buscaram lá naquele sertão lá. Foi em 1974, parece, 10 anos depois, por aí, né? 8, 10 anos depois? De 7 para lá. Só que eu não marquei, né? Porque a gente não marca na ideia, né? Muita coisa, né? Então, quer dizer que... Aí foi que eu fiquei sabendo, eles estiveram presos, e apanhou, e sofreu, isso. Eu digo, bom, mas nada disso não valeu. Só o que valia era morrer tudo. Porque eles queriam me matar para tomar o que eu tinha. Então, eu tinha que morrer mesmo, né? Não é só apanhar e ficar preso, não. Como é que foi essa história? Como é que eles quiseram matar o senhor? Então, já que o senhor está contando essa história 21 anos depois, conta agora. Como é que foi a história? Não, eu lembro de tudo, aí eu não esqueci, né? Porque eu fazia uma do outro, ainda não estou caducando, ainda lembro, né? O caso deles era consumir comigo para ficar com aquilo que eu tinha. Porque eles já vivendo lá há mais de 30 anos. E eu entrei, não tinha 1 ano ainda, já tinha mais do que o que eles tinham tudo. Quer dizer que então criou aquela inveja em cima de mim. Entendeu? E algum vizinho que não prestava também botava na ideia deles, olha, ele é capaz de até tomar o que vocês têm aí. Sabe como é? Então aí foi criando aquele problema contra eu. Foi, assim. Então. Bom, Silvestre, aí está, portanto, a nossa reportagem. O lugar aqui, como é o nome mesmo do lugar? É Barra Grande. Barra Grande, primeiro distrito do município de Paraty. Estado do Rio. Depois de muita estrada, de muita poeira, de muita dificuldade, nós encontramos, felizmente, o J. Silvestre, vivo e são. Aqui está o Gumecindo Nunes de Siqueira. Nascido no dia 27 de setembro de Jericó, Damião, de 1934. Com os 2 filhos menores, vivendo aqui a sua vida, tranquilo e contando uma história realmente de arrepiar. Praticamente não é uma história, é um certo, né? Exato. Não é uma história, é um certo. O morto-vivo está aqui, justamente. E não está querendo morrer ainda. De jeito nenhum. Vocês viram e ouviram Mineirinho, o morto que foi sem nunca ter sido. Eu faço um parênteses aqui para ressaltar o trabalho desse extraordinário profissional que é o Saulo Gomes. Ainda se fará justiça a este profissional que, através dos anos, vem dando uma contribuição realmente inestimável em todos os programas em que participa. Eu o felicito por este momento que deve ser de glória para ele, porque ele acaba de deslindar, sem sombra de dúvida, um crime que, de outra forma, jamais seria conhecido como ele realmente ocorreu. Aliás, um crime que não houve. Houve sim um erro judiciário, provocado por policiais e políticos e nos seus filhos. Pois é, eu estou doente, meu filho ficou meio bobado, tudo, tá meio bobado a ideia, e eu estou doente, sabe? Eu estou doente. Esse filho menor, o José, que foi preso? É o José. O de 14 anos. É o José.
E eu estou doente, mas a questão da prisão, tudo isso eu estou ruim, né? O senhor ficou preso também? Fiquei Quanto tempo? 2 anos e 4 meses. O seu filho ficou mais tempo que isso? O meu filho ficou 4 anos e 4 meses. E os outros filhos seus? Os dois? outros também, o Mané, 2 anos e 4 meses. 2 anos e 4 meses. O Bendito 3 anos e 4 meses. Doutor Júlio, entre outros prejuízos, o senhor ficou sem o seu mandato de deputado estadual. Eu lhe pergunto, a Justiça já o indenizou? Já deu alguma indenização à família do Pedro Beraldo? Irei responder essa pergunta com toda humildade e com muito prazer. O que menos eu perdi, J. Silvestre, foi um mandato de deputado. Eu perdi minha saúde, perdi minha clientela, estou com derrame cerebral. Enfim, eu perdi tudo aquilo que o homem tanto venera, que é a saúde. Mas a justiça acaba de reconhecer a iniquidade de tanta maldade policial. A justiça agora acabou de reconhecer que realmente a família Beraldo e eu merecíamos uma recompensa pelos muitos prejuízos de toda ordem, porque foram tantos os massacres que esses homens passaram. Esse homem está com a hérnia de coice de fuzil, que é uma coisa tenebrosa. Coice de fuzil como quem bate num bicho. O filho dele apanhou tanto na cabeça que ele não sabe que nem sequer que é gente. Mas o que eu quero dizer a você é que nós ganhamos tudo, mas não recebemos ainda. Eu queria, J. Silvestre, com o seu prestígio, com a capacidade de um Saulo Gomes, que pedissem a um homem que tanto sofreu, também o governador Brizola, que atenda o nosso caso, mande pagar aquilo que a justiça já reconheceu, e acima de tudo, porque, J. Silvestre, eu era considerado na época um brizolista. Eu nem sei se eu era, porque eu era um advogado de fazer justiça, mas acharam que eu era brizolista e sofri horrores. Então eu queria fazer um apelo pelo seu programa, que o Brizola procurasse reparar este erro. E mais, J. Silvestre, o homem que era delegado, encarregado de massacrar esses infelizes, de matar a mim, este homem não sofreu nada. Foi só para terminar, é hoje o chefe do cartório de Barra Mansa, foi premiado. Este homem que arquitetou isso da família Teixeira, tudo. É isso? É casado com a sobrinha dos Teixeiros, chamado Licurgo Marins de Carvalho Marins. Ganhou um cartório como chefe em Barra Mansa. E os senhores ganharam uma indenização que ainda não receberam. Deve ser uma fortuna essa indenização, né? É meio alta, realmente. Quanto é que ela é? Vai a mais de 5 bilhões de cruzeiros. Para os Beraldo e para o senhor? Exato. Agora, sendo que nós também recebemos, o governador, isso ele já fez, baixou um decreto, nos dando uma pensão pelos massacres, porque no laudo pericial nós fomos considerados imprestáveis para a vida civil. Mas não recebemos, J. Silvestre, nos ajude a receber isso. Eu não tenho nada mais do que fazer minhas, as suas palavras, ao governador Brizola, para que dê uma olhada neste caso e veja onde é que está o entrave que impede que os senhores legitimamente recebam aquilo que a justiça determinou lhes é devido. E é só o que nós queremos. E o apelo está feito. Nós acabamos de conhecer mais um terrível caso de erro que a justiça comete contra cidadãos comuns, humildes. Conhecemos uma história que
poderia servir de argumento para o cinema, para a televisão, para a literatura, não faltam ingredientes necessários para o sucesso. Eu vou encerrar este programa relendo ou lendo as palavras do Dr. Carlos Davidson Menezes Ferrari, juiz de direito de Piraí, que pediu o arquivamento do inquérito. Diz ele: arquive-se este inquérito. Não há crime a ser atribuído aos indiciados. Crime houve, sim. Crime contra a dignidade humana, do qual não foram autores somente os policiais corruptos e os cidadãos que se prestaram a tomar parte na farsa. Os promotores e juízes que passaram pela comarca nesses 2 anos, que promoveram e despacharam nos autos, indiferentes à sorte do pobre judeu. O valioso trabalho de toda a equipe de produção do nosso programa. É graças a essa equipe que nós estamos conseguindo levar semanalmente para o público de todo o Brasil casos como este, onde ficam flagrantes as injustiças cometidas e onde, graças a Deus, muitas vezes nós conseguimos restabelecer a verdade e fazer a justiça que deixou de ser feita. Muito obrigado a todos vocês. Feita apenas em apenas 2 horas. O tribunal decidiu às 4, às 18 horas ela já estava em nossa companhia no aeroporto aguardando o avião para partir para São Paulo. Coisa muito difícil, por sinal. Aliás, já que você falou que estava para partir para São Paulo, é bom que a gente junte uma boa notícia à outra. Quer dizer, primeiro a liberdade da dona Ana Nadir. E depois a possibilidade de podermos tê-la em nosso programa. Você a trouxe em sua companhia. Nós queremos ver a Ana Nadir pela primeira vez aqui no nosso programa, para que o público sinta de perto o que ela tem no olhar, a gratidão que esse olhar vai espelhar por todos aqueles que de uma forma ou de outra batalharam para que este momento acontecesse. Não este do... À sua disposição. De roupa nova. Ela pode sentar aqui, me parece. Dona Ana Nadir, por favor. Nós estamos distantes, mas nós vamos ficar perto pela palavra. Sente-se ali, por gentileza. E tem um detalhe, Silvestre. Está no programa um documento que chama-se... Está ali um documento cor-de-rosa. Ela, como não dispõe de nenhum documento, vai precisar ter este, porque este é que prova que ela foi posta em liberdade. Esse documento que está aí, uma guia de soltura. Isso ela não pode perder, não? De jeito nenhum, está em nosso poder, nós vamos entregar ela. Boa noite, Ana Nadir. Boa noite. Tudo bom, seu Silvestre? Tudo bom, minha querida. Graças e muito a Deus melhor agora que nós estamos vendo você aqui. Graças a Deus eu saí daquela forca lá. Fico muito agradecida com quem me deu essa força para mim sair. Bom, daqui a pouco você vai ver sobre todo mundo trabalhou um bocadinho para você, mas teve um homem que trabalhou danadamente para conseguir esse momento. Ana Nadir, você já esteve com seus filhos? Eu, desde o dia que eu fui presa, eu não vi nenhum da minha família. E nem agora, depois que saiu o livro, não viu ainda? Não, ainda não cheguei a ver eles. Ah, eu sei por quê. Por que Saulo que ela não chegou a ver os filhos ainda? Porque eles continuam embaixo da Ponte das Marrecas, na cidade onde ela foi presa e condenada, a 500 quilômetros de Curitiba. E nós tínhamos necessidade e até obrigação de tirá-la do presídio e trazê-la para São Paulo, para dar uma satisfação ao telespectador em todo o Brasil. Por isso ela ainda não viu, mas ao sair desse estúdio, uma das providências será essa: juntar aos seus filhos, mas já na cidade de Mandirituba, porque o prefeito está reformando e ampliando a casa da qual ela já é proprietária. Os seus filhos já sabem que você está livre, Ana Nadir? Pois eu acho que eles estão sabendo, estão assistindo por lá, eu acho. Agora, aqui, através do programa, não é isso? Sim. Mas você não falou com ele nem por telefone, nem mandou um telegrama, nada, Não Saulo? tem telegrama para baixo da Ponte das Marrecas, eu acho que os Correios não entregam. Telegrama para baixo da ponte não dá para mandar. Bom, dona Ana Nadir, o que é que sente uma mulher nas suas condições, condenada da forma como você foi condenada, ganhando a liberdade assim, com a qual você podia até sonhar, mas que eu tenho a certeza você não esperava? A única coisa que eu sonho é de ir para minha casa e cuidar da minha família. E saber de trabalhar. Ana Nadir, vamos conversar um bocadinho com você. Você está muito contente, eu sei, não é? Quantos anos você disse que tem? 21. 21 anos.
Você tem estudo? Tem algum tipo? Não tem. Você sabe ler, sabe escrever? Nada. Você Mal apenas sei assinar meu nome alemão. Você é analfabeta. Analfabeto. Mas você conquistou duas coisas. A liberdade e o direito de votar. Porque o analfabeto também vota nesse país agora. De modo que é bom que você seja informada disso, é capaz que você nem soubesse. O que é que você sabe fazer? Que tipo de atividade você pode, que tipo de trabalho você pode exercer? Eu trabalho na roça como em casa, fazendo limpeza, tudo quanto é serviço de casa eu faço. Você vai morar aí em Mandirituba, não é isso? Perfeito. Você vai morar em Mandirituba, vai ter a sua casa, seus filhos vão ter escola. O Saulo já deve ter colocado você a par de tudo isso. Exatamente. Já tem a escola aguardando os filhos. O emprego para ela em Mandirituba já está assegurado. Que emprego, hein, Saulo? Você sabe disso? Ela vai trabalhar inicialmente num posto de gasolina da cidade. No posto de gasolina? Um tipo de trabalho dentro das possibilidades dela. A perspectiva é boa para você? Você acha que isso está bom para você, Ana Maria? Tá louco de bom. Para mim que andava lá só de vargem na penitenciária, para mim ele viu. Né? Eu volto a conversar com você daqui a pouco, mas agora eu preciso falar um bocadinho com um dos grandes responsáveis por você estar livre agora. Boa noite, doutor Mário Jorge. Boa noite, José Silvestre. Foi difícil, Mário, a batalha para libertar? Não foi, Jota. Eu até faço questão de dizer por que não foi. Bater a petição, isso é curial no nosso escritório, que nós fazemos quase sempre. Muita gente nós já tiramos através de habeas corpus. Mas aconteceu o que aconteceu com o milagre ocorrido com relação a Ana Nadir, e graças a você, o Saulo e a TV Bandeirantes, é incomum, é inusitado. Mas quando você falou, desculpe chamar de você, né? Não é, eu chamo você de você também. Tá bom. Estamos em casa. Então, quando você falou na televisão que queria um advogado para cuidar do caso dela, isso foi no sábado, à meia-noite quase, entre 11 e meia-noite. Segunda-feira já preparamos tudo. Fomos na penitenciária, pegamos procuração dela, embora para habeas corpus não precise procuração. E segunda-feira batemos o habeas corpus e terça demos entrada. Então eu quero aqui fazer de público para o Brasil inteiro uma homenagem para o nosso Tribunal de Alçada. Quando levamos o habeas corpus terça-feira, às 9 horas, para o presidente do Tribunal de Alçada, o doutor José Megger, ele que conhecia o caso através do seu programa, ele imediatamente pegou o nosso pedido, que tinha toda a cópia do processo dela em Francisco Beltrão, e ele mesmo sorteou o relator, ele não queria perder tempo. E foi sorteado o ilustre juiz e professor Altair Patitucci. E levamos para o doutor Altair, e ele de imediato deu vista à Procuradoria-Geral da Justiça, isso tudo naquela manhã. E a Procuradoria, falamos com o Procurador-Geral, que é o eminente promotor e procurador, doutor Jerônimo Albuquerque Maranhão, e ele ali também, tudo isso é o segredo desse programa e a agilização da justiça do Tribunal de Alçada. Ele ali mesmo sorteou o relator do parecer, que foi o doutor Eduardo Correa Braga, também procurador. No outro dia nós já tínhamos o parecer da Procuradoria. Isso em lugar nenhum nunca aconteceu. E só não foi julgado, porque só se julga, o grupo de câmaras criminais do Tribunal de Alçada só julga nas quartas-feiras. E não deu para julgar naquela quarta. E ficou para esta. E não deu outra coisa. Então eu quero aqui prestar uma homenagem. Primeiro para você. Para mim não. Para você, porque nós sabemos o que é a sua audiência desse programa. O conceito que você tem perante o público de homem sério, homem que não diz bobagem, homem que não vem aqui fazer programas com o sentido de escandalizar e outras coisas mais que você faz muito por aí. E então, nós sentimos que todos ouvem você. Tanto que o habeas corpus andar em um dia como andou, já comparecer no dia seguinte, isso não existe. Tem muitos juízes nos ouvindo, tem muitos desembargadores e juízes do Tribunal de Alçada. Eu
desafio que me prove que existe outro quase igual. Não existe. Mas é porque nós encontramos gente boa pela frente. Gente boa. Sorte, gente e eu vou boa. dar os nomes, então. Deu o nome de todo mundo. É mais do que justo. Presidente, é um homem extraordinário, um homem simples, humilde. Dr. José Megger, presidente do Tribunal de Alçada. Quem presidiu a sessão foi o Dr. Luiz José Perrotti. Quem foi relator foi o Dr. Altair Patitucci. Quem votou a favor, todos votaram. Dr. Wilson Rebaque, que é vice-presidente do Tribunal de Alçada. Dr. Vicente Troiano Neto. Dr. Pedro Barri. Dr. Dilmar Kessler. Dr. João Espíndola. Dr. Luiz Viel. E também as nossas homenagens ao Dr. Jerônimo Albuquerque Maranhão, que é Procurador-Geral da Justiça, e ao Procurador Eduardo Correia Braga. E quero aqui render as minhas homenagens também para o meu escritório, aqueles que estão na minha retaguarda. O Saulo ficou impressionado com o que a doutora Terezinha de Oliveira, a Alair, a Clarice fizeram, porque existe algo de errado na justiça. Para se soltar alguém que já tem uma vara de soltura, expedido pelo tribunal, nós temos que levantar todos os órgãos de justiça do Estado. Até a auditoria militar, que fica lá no fim do mundo, tem duas certidões de 2 ofícios da auditoria militar. Justiça Federal. Para quê? Para uma mulher que... Mas agora eu preciso falar um bocadinho com um dos grandes responsáveis por você estar livre agora. Boa noite, doutor Mário Jorge. Boa noite, José Silvestre. Foi difícil, Mário, a batalha para libertar? Não foi, Jota. Eu até faço questão de dizer por que não foi. Bater a petição, isso é curial no nosso escritório, que nós fazemos quase sempre. Muita gente nós já tiramos através de habeas corpus. Mas aconteceu o que aconteceu com o milagre ocorrido com relação a Ana Nadir, e graças a você, o Saulo e a TV Bandeirantes, é incomum, é inusitado. Mas quando você falou, desculpe chamar de você, né? Não é, eu chamo você de você também. Tá bom. Estamos em casa. Então, quando você falou na televisão que queria um advogado para cuidar do caso dela, isso foi no sábado, à meia-noite quase, entre 11 e meia-noite. Segunda-feira já preparamos tudo. Fomos à penitenciária, pegamos procuração dela, embora para habeas corpus não precise procuração. E segunda-feira batemos o habeas corpus e terça demos entrada. Então eu quero aqui fazer de público para o Brasil inteiro uma homenagem para o nosso Tribunal de Alçada. Quando levamos o habeas corpus terça-feira, às 9 horas, para o presidente do Tribunal de Alçada, o Dr. José Megger, ele que conhecia o caso através do seu programa, ele imediatamente pegou o nosso pedido, que tinha toda a cópia do processo dela em Francisco Beltrão, e ele mesmo sorteou o relator, ele não queria perder tempo. E foi sorteado o ilustre juiz e professor Altair Patitucci. E levamos para o doutor Altair, e ele de imediato deu vista à Procuradoria-Geral da Justiça, isso tudo naquela manhã. E a Procuradoria, falamos com o Procurador-Geral, que é o eminente promotor e procurador, Dr. Jerônimo Albuquerque Maranhão, e ele ali também, tudo isso é o segredo desse programa e a agilização da justiça do Tribunal de Alçada. Ele ali mesmo sorteou o relator do parecer, que foi o Dr. Eduardo Correia Braga, também procurador. No outro dia nós já tínhamos o parecer da Procuradoria. Isso em lugar nenhum nunca aconteceu. E só não foi julgado porque só se julga, o grupo de câmaras criminais do Tribunal de Alçada só julga nas quartas-feiras. E não deu para julgar naquela quarta. E ficou para esta. E não deu outra coisa. Então eu quero aqui prestar uma homenagem. Primeiro para você. Para mim não. Para você porque nós sabemos o que é a sua audiência deste programa. O conceito que você tem perante o público de homem sério, homem que não diz bobagem, homem que não vem aqui fazer programas com o sentido de escandalizar e outras coisas mais que você faz muito por aí. E nós sentimos que todos ouvem você.
Tanto que o habeas corpus andar em um dia como andou, já comparecer no dia seguinte, isso não existe. Tem muitos juízes nos ouvindo, tem muitos desembargadores e juízes do Tribunal de Alçada. Eu desafio que me prove que existe outro caso igual. Não existe. Mas é porque nós encontramos gente boa pela frente. Gente boa. Gente e eu vou boa. dar os nomes, então. Deu o nome de todo mundo. É mais do que justo. Presidente, é um homem extraordinário, um homem simples, humilde. Dr. José Meyer, presidente do Tribunal de Alçada. Quem presidiu a sessão foi o Dr. Luiz José Perrotti. Quem foi relator foi o Dr. Altair Patitucci. Quem votou a favor, todos votaram. Dr. Wilson Rebaque, que é vice-presidente do Tribunal de Alçada. Dr. Vicente Troiano Neto. Dr. Pedro Barri. Dr. Dilmar Kessler. Dr. João Espíndola. Dr. Luiz Viel. E também as nossas homenagens ao Dr. Jerônimo Albuquerque Maranhão, que é Procurador-Geral da Justiça, e ao Procurador Eduardo Correia Braga. E quero aqui render as minhas homenagens também para o meu escritório, aqueles que estão na minha retaguarda. O Saulo ficou impressionado com o que a doutora Terezinha de Oliveira, a Alair, a Clarice fizeram, porque existe algo de errado na justiça. Para se soltar alguém que já tem uma vara de soltura, expedido pelo tribunal, nós temos que levantar todos os órgãos de justiça do Estado. Até a auditoria militar, que fica lá no fim do mundo, tem duas certidões de 2 ofícios da auditoria militar, Justiça Federal. Para quê? Para uma mulher que residia debaixo da ponte, e hoje veio de ponte aérea para São Paulo. Então eu quero prestar homenagem a todos eles, e também ao doutor Sérgio Mattioli, que é juiz da Vara de Execuções Penais, que facilitou tudo para que o Saulo não voltasse para Curitiba sem a Ana Nadir Dias. Parabéns, então, e quero lhe agradecer. Minha tranquilidade pessoal e para a tranquilidade de todos aqueles que nos assistem no Brasil inteiro. A justiça não vai poder voltar atrás nesse julgamento, não, né? Não vai voltar, não tem perigo. Não, né? Ela está realmente livre. Não, não está livre. Foi anulado o processo. Mas ela vai ser interrogada novamente, mas com a nossa assistência, do meu escritório e de vocês. Vai ser interrogada por quê? Vai, porque o processo tem que ser revisto outra vez. Ele vai tramitar novamente, porque ela foi absolvida, não por não ter roubado carne de porco, 2 pés, o fígado e um pedaço de costela, mas é porque o juiz, erroneamente, deu para ela, como defensor dela, o advogado que já era defensor daquele que tinha acusado a Ana. Isso é nulidade. Doutor Mário, foi aí que nós conseguimos. Ela ainda pode ser condenada, doutor Mário? De jeito nenhum, põe o meu diploma em cima disso. Ah, bom. Agora já estou mais tranquilo. Bem, Ana Nadir, você vai aceitar com muito carinho a nossa torcida para que tudo dê certo daqui para frente na sua vida. Nós temos um presente do nosso programa para você, que nós vamos dar agora. É um presente modesto, mas ele vai estar na sua casa para que você se lembre que o programa lutou para que você saísse livre. Olha aí está o seu presente. As surpresas não param Também aí. muito obrigado para ela que me trouxe o presente. Você vai ter que agradecer também a uma das figuras mais queridas da televisão brasileira. A minha amiga Hebe Camargo também quer lhe prestar uma homenagem. Ela não está aqui conosco, mas ela deixou uma gravação para poder oferecer alguma coisa a você. Hebe, por favor. Dona Ana Nadir Dias, boa noite. Eu acompanho o programa J. Silvestre todos os sábados pela Rede Bandeirantes e vejo que ele tem conseguido verdadeiros milagres. A vida não foi boa para a senhora, por causa de 1 quilo de carne que a senhora ganhou, mas cuja carne tinha sido roubada. A senhora cumpriu ou pegou uma pena de 3 anos e alguns meses de cadeia. Coisas que a gente realmente não consegue entender. Mas o que a gente consegue entender é a maravilha desse veículo e desse programa do J. Silvestre, que vem realmente fazendo um bem extraordinário para as pessoas que têm sido injustiçadas nesse país. Comovida com o seu caso, emocionada pela beleza do momento do programa do J. Silvestre,
eu procurei amigos meus e falei com a Maria Aprile, de Tapetes Bandeirantes, e já soube que a senhora ganhou uma opção de coisas através do programa. Tem até aqui uma lista muito simpática, porque o programa fez a denúncia. Então, conseguiu não só a anulação da sentença, mas algumas doações, como casa, o terreno para fazer a casa, escola para o filho, creche para a filha, emprego na prefeitura. Então, a gente recorre sempre aos amigos e nós conseguimos também para a sua nova casa um bonito tapete bandeirante. E eu quero que a senhora seja muito feliz e quero dar parabéns à equipe de produção do Jota Silvestre e a você, querido Jota. Parabéns pelas coisas maravilhosas que você está conseguindo com o seu programa. Muito obrigado. Fala, Ana Nadir, fala. Pode falar. Dá o som para ela, o microfone dela, senão a gente não vai ouvir o muito obrigado que ela quer dizer a Hebe. Fala, Ana Nadir, pode falar agora. Não precisa levantar, Ana, fica à vontade. Também muito obrigada para a senhora pelo presente que a senhora me deu. Muito bem. Agora a dona Ana Nadir, que morava debaixo da ponte e provavelmente dormia em chão de terra, vai ter um tapete em sua casa onde ela vai poder pisar, onde seus filhos vão poder brincar em cima. Acho que a dona Nadir nem acredita em tudo isso que está acontecendo para ela. Podem parecer coisas modestas. Como modestos são também os nossos pedidos, que eu não sei a quantas andam nesse momento. Nós pedimos alguns móveis para mobiliar a casa. Você sabe alguma coisa, Saulo, que eu não sei? Eu poderia informar, a dona Hilda, esposa do prefeito de Mandirituba, esteve ontem, nesse momento solene, vamos assim dizer, de libertação de Ana Nadir Dias. E nos informou que na sua cidade e região um caminhão estava recolhendo presentes que estavam sendo doados para povoar a sua casa. Aí, dona Ana Nadir. Tem tudo agora. Tem a liberdade, tem a casa. Ao voltar agora para Curitiba, vai para Mandirituba, diretamente ali pertinho. O programa vai trazer os seus filhos e sua mãe para perto de você. E você vai poder ter uma perspectiva de vida feliz que você não teve até agora. Eu faço votos para que tudo corra muito bem para você. Não pense que você nos deve algum tipo de agradecimento. Não deve, não. Você não tem nada que agradecer a ninguém, viu, Ana Nadir? Nós estamos fazendo a nossa obrigação e, graças a Deus, encontramos autoridades que puderam sentir a enormidade do erro cometido e, em tão pouco tempo, dar uma solução positiva como essa que foi dada. É a sociedade pagando a você, Ana Nadir, uma dívida que todos nós havíamos contribuindo, alguns voluntariamente e outros involuntariamente porque não sabiam. De modo que você não agradece, não. Nós é que devemos agradecer aos céus e a Deus a oportunidade de poder corrigir, de poder sanar um erro de proporções catastróficas como essa na vida de uma pessoa. De modo que cabeça em pé, bem firme, queixo levantado, bola para frente, usando uma expressão popular, falando na sua linguagem, no jeito que você gosta. Não se preocupe, você não deve nada a ninguém. Nós é que devemos tudo a você. Uma casa, móveis, tapete, tudo que se lhe dê é muito pouco diante daquilo que você passou. Que seja um começo de vida maravilhoso para você. Felicidades, Ana Nadir. Tudo bem. Fala, Saulo. Não, eu só pedi licença a você, depois de tanto encanto e tanta beleza humana num momento como este, para lembrar as observações que você começou quando apresentamos o caso de Ana Nadir. Lembrar dizendo o seguinte, que depois de tudo aquilo que você falou, o Brasil viveu há poucas horas mais um estouro de apenas 6 trilhões e quase 7 trilhões de cruzeiros. É verdade, Saulo. É verdade, são infelizmente as contradições de vida que nós levamos no nosso país, né? De repente, uma pobre criatura como esta é condenada por causa de uma orelha de porco. Por falar orelha de porco, dona Maria, eu vou cobrar, sim. Quando a senhora estiver instalada na sua casa, quando tiver tudo certinho lá, a senhora manda um alô e a equipe do programa vai lá e eu vou fazer questão de estar presente e eu vou querer comer uma feijoada preparada por você, Maria, com orelha de porco, com pé de porco, com rabo de porco, com tudo de porco que você quiser botar lá, tá bom, Ana Nadir? O senhor não vai achar nada lá, não.
Não. Nós não vamos achar, não. Nós vamos providenciar para que você tenha. Não vai faltar nada para você. Graças a Deus. Doutor Mário Jorge, que Deus o abençoe. O seu trabalho, através dos anos, tem sido um apostolado. Eu o felicito porque eu imagino a alegria imensa que recebe um profissional, um advogado como o senhor, que se dedica realmente à sua profissão e à sua causa, quando um final feliz como este acontece. Um final feliz de novela, onde uma pessoa humilde tem o seu caso apreciado de maneira justa pela sociedade, o que não é comum, eu diria até, é absolutamente incomum, é raro. Quer acrescentar alguma coisa? Quando se defende uma mulher nas condições desta, nós estamos pensando em nós também. Porque quando uma pessoa pobre é condenada nessas circunstâncias, em processo totalmente errado, e se nós não gritarmos, se você não grita, se o Saulo não grita, se eu não grito, amanhã nós também seremos atingidos por esse mesmo erro. Porque já admitimos esse erro como arbítrio de julgar. E Fabriguete, esse famoso penalista, ele nos ensinou que a violência perpetrada contra um constitui iminente ameaça contra todos. E falando sobre você, tem uma passagem bíblica que diz: o homem bom do bom tesouro do seu coração só tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração só pode tirar o mal. Pois aquilo que está cheio, o seu coração, disso fala a boca. O seu coração é enorme, J. Silvestre. Só pode falar isso que você fala. Obrigado, meu Deus, pela felicidade desta noite.